Copeirinhos e copeirinhas de Toledo, vamos embora que hoje é dia de vídeo especial, não é, menino Kelvin? Isso aí, galera. A gente volta aí para mais um vídeo do Toradinos na Copa e para um vídeo muito legal. Agora que a fase de grupos encerrou, viemos com os destaques aí dessa primeira fase, a seleção da primeira fase da Copa do Mundo. A gente já montou como seria a nossa seleção se a gente estivesse no lugar do Tite, agora a gente vai montar a nossa seleção da fase de grupos da Copa do Mundo. Aquele 4-4-2 maroto, aquele 4-4-2 de qualidade, a gente gosta Aquele de... esquema clássico da maior parte da história do futebol, então a gente... Mas volante que é bom, a gente só colocou um, que a gente também tem um quê de ousadia e alegria nesse time. Não, a gente é assanhadinho ali, Gosta um time felizão. um time que gosta daquela ofensividade brazuca. Então a gente teve uma seleção ali dos 11 jogadores, 8 a gente concordou, a gente chegou a um consenso, e 3 ali que cada um foi mais ou menos por um lado. Então já vou passar aqui quem são os jogadores que a gente concordou e o Kevin vai dar uma comentada em cima. Goleiro, Chesney. Zagueiros, Thiago Silva e Gvardiol. Lateral esquerdo, Jordi Alba. Volante, Casemiro. Meia, Gakpo e o Bruno Fernandes. E um atacante, Ener Valencia. Então, acho que esses nomes, assim, foram mais unânimes ali, que todo mundo concordou que foram os melhores em suas posições e foram grandes destaques nessa fase de grupos. O Szczęsny, goleiro da Polônia, dá para dizer quase que ele classificou a Polônia. Ele pegou um pênalti contra a Arábia E não Saudita, é. um pênalti que contra a Arábia Saudita, quando o jogo estava 1-0 para a Polônia, a Arábia Saudita era menor, e depois ele faz um milagre no rebote, faz outras defesas importantes no restante da partida. E contra a Argentina, poderia ter sido 5-6 se não fosse o Szczęsny. Pegou um pênalti do Messi, que foi bem batido, ele pegou bem, Uhum. e fez ali no mínimo mais uns 3 milagres. Se eu não me engano, nas estatísticas, ele é o goleiro que fez mais defesas difíceis na história em um jogo de Copa. Desde 66 para cá, que é onde tem as estatísticas ali mais trabalhadas. Então esse é um nome unânime. A gente vai para a zaga. Thiago Silva foi um nome ali essencial para a zaga do Brasil, que é a melhor defesa dessa fase de grupos, ali nos 2 jogos em que o Brasil jogou com o time titular. Foi um nome importante, foi um nome que saiu para o jogo também. O Brasil teve espaço para construir, ele foi também um construtor. A defesa do Brasil não sofreu uma finalização nos 2 primeiros jogos, então um jogador muito bom. Gvardiol da Croácia, outro nome que a gente também concordou, e ele que foi um atleta de uma defesa sólida também da Croácia, que tomou apenas um gol nessa Copa do Mundo e jogou muito bem, foi o principal nome dessa boa defesa croata e a gente entrou nesse consenso. Lateral esquerda, Jordi Alba, jogou os 2 primeiros jogos muito bem. No terceiro jogo foi poupado, entrou no segundo tempo, entrou bem também. Um jogador que já tem mais idade, mas que vem fazendo uma Copa muito boa, principalmente do meio para frente, ele trabalhando nessa equipe muito envolvente, de muito toque de bola da Espanha. Aí no meio de campo, Casemiro, acho que um nome incontestável, hoje ele é o melhor primeiro volante do mundo, e mostrou isso na Copa, além de ter sido importante no ataque, fazendo o gol da vitória do Brasil contra a Suíça ali no final, também um nome unânime. Senhor Gakpo da Holanda, outro nome importantíssimo, fez gol nos 3 jogos, se eu não me engano, um gol em cada jogo. Foi o nome ali, um dos poucos nomes que se saiu bem numa Holanda bem burocrática na fase de grupos. Então, um cara que está se destacando muito e está com os dias contados ali no PSV. Logo, logo deve pintar numa liga mais forte do futebol europeu e até num clube grande. Bruno Fernandes, jogador de Portugal, um meia ali que não costuma jogar bem na seleção, mas nessa Copa é o principal nome de Portugal. Nos 2 primeiros jogos, 2 assistências na estreia, 2 gols, uma vitória por 2-0 contra o Uruguai, jogando demais, também um dos nomes da Copa. E no ataque, Ener Valencia, 3 gols e a referência do Equador. O Equador praticamente só faz gol com Ener Valencia. A gente teve até outros atacantes que fizeram 3 gols, que tiveram importância nos seus times, mas nenhum carrega tanto do time quanto o Ener Valencia. Então esses nomes foram mais ou menos unânimes. Vamos lá agora para as divergências. Começando na lateral direita, eu acredito que o lateral direito dessa fase seria o Hakimi, jogador da seleção marroquina. Para mim, é um jogador que
apoia muito e praticamente é um meia jogando pela lateral. É um jogador muito vital na parte ofensiva e também na defensiva da seleção marroquina, que para mim é uma das melhores seleções dessa fase de grupos. Kelvin já foi com o Widmer, da seleção O suíça. Wiedemann é um jogador da Suíça, é um jogador mais conhecido pelo setor defensivo do que pela qualidade ofensiva. Nos dois primeiros jogos em que a Suíça jogou mais postada, não atacou tanto, ele foi muito bem. Ele teve um errinho ali no gol do Vinícius Júnior no jogo do Brasil, mas ele acabou dando a sorte do Richarlison estar impedido no início da jogada. Então, um erro que ele cometeu foi num lance que acabou sendo dado impedimento. Foi um lateral e cumpriu muito bem a função dele, a função mais defensiva, e numa posição carente hoje no futebol mundial, não só na seleção brasileira. Teve aquela questão com o Daniel Alves, da convocação ou não dele, então uma posição carente, alguns nomes que são melhores não vem fazendo uma Copa tão boa, caso do Cancelo por Portugal, e do Arnold, que nem titular é na Inglaterra. Então, uma posição mais difícil, mas eu concordo também com você que o Hakimi fez uma boa Copa. É que Marrocos não tem um brilho tão ofensivo, e o Hakimi é um jogador que se destaca mais pelo ataque do que pela defesa. Como o Marrocos é uma equipe mais defensiva, ele não se destacou tanto como a gente está acostumado, dele no PSG, no Real Madrid, Borussia, Inter, mas uma disputa legal ali entre Widmer e Hakimi. Na meiuca, a gente manteve dentro do interclasse espanhol, os dois moleques da seleção espanhola. Eu fui de Pedri, Kelvin foi de Gavi. Eu acredito que o Pedri foi de fato o melhor jogador dessa seleção espanhola, porque ele foi o grande armador da seleção. Eu vi o Gavi sendo o cara muito mais de partir para o jogo e o Pedri sendo o grande organizador. Se o Morata conseguiu fazer seus 2, 3 gols ali, se você tem uma criação ofensiva da seleção espanhola, é muito pela organização do Pedri. Então eu coloco ele como, vamos dizer, o maestro desse time espanhol. Eu acho que poderia até ser os dois nessa seleção, os dois foram muito bem, mas é que a gente também tinha que colocar o Gakpo e tinha que colocar o Bruno Fernandes. Alô, Então, FIFA, libera 12 jogadores que estão precisando libera aí. 12 porque nesse caso poderia entrar. Mas eu acho que o Pedro fez uma primeira fase brilhante, mas ele é um jogador de mais controle, não que o Gavi não seja, ele também é. Só que o Gavi, nessa primeira fase, ele foi um cara que também apareceu um pouco mais no ataque, fez gol, um cara que finalizou mais. Então, por esses brilharecos ali um pouco maiores, eu optei pelo Gavi ali na seleção. Brilharecos, o cara que cria as palavras. Vamos lá para o ataque. Kelvin foi de Kylian Mbappé. Eu também concordo que o Mbappé fez uma grande Copa do Mundo, mas o meu atacante seria Taremi. É para mim também o caso do poderia ter 12 vagas. Por quê? Mbappé fez uma grande Copa do Mundo, Taremi, para mim, pela seleção iraniana também. Eu coloco o Taremi no mesmo padrão do Ener Valencia, é um jogador que é decisivo muito para o seu time. Mas eu coloco o Taremi num nível um pouquinho acima do que o Valência, porque Asmun também jogou muito bem. Você teve ali os meias do Irã, que são jogadores com pouca mídia, mas que jogaram relativamente bem. Você tem ali um cara que, na figura do Taremi, ele não foi só no camisa 9 do time, ele foi o 9, o 10, o 11, só faltou treinar o time. Então, por isso que eu coloco dele ser tão vital. O Mbappé foi um jogador importante em alguns momentos ali da seleção francesa, mas se não tivesse ele, acredito que Griezmann teria dado conta do recado, ou algum outro, o próprio Giroud teria dado conta do recado, não com o mesmo brilhantismo, mas porque era um time francês organizado. Já o Taremi, para mim, ele foi vital para a seleção iraniana. Eu acho que nesse caso eu também concordo que o Taremi fez uma grande primeira fase de Copa do Mundo. Vejo o Ener Valencia à frente, porque acredito que os parceiros de ataque do Irã contribuíram mais com a seleção do que os do Equador. Acho que o Equador teve destaques ali na volância, teve destaques nas laterais, com laterais bem agudos, como o Estupinhão, o lateral esquerdo. Então acho que teve nomes importantes, mas não no ataque. No ataque tudo se concentrou no Ener Valencia. No Irã, apesar dos gols dos atacantes terem sido os dois foram do ataque, foram do Taremi no primeiro jogo, eu acho que teve conteúdo, teve construção, teve chance de gol dos outros jogadores. Por exemplo, o Asmun, que fez uma Copa muito boa, apesar de não ter marcado. Aí, Mbappé. O Mbappé, eu acho que ele é uma peça fundamental para esse time da Espanha, da França, apesar de ter outros nomes muito bons, como Griezmann, como
Giroud, como Dembélé, mas eu acho que o Mbappé é vital para esse time. Ele na ponta, com velocidade, ele foi muito bem, ele apareceu como centroavante no jogo contra a Dinamarca também, foi um jogo onde ele foi muito decisivo, fez os 2 gols, foi um jogo onde a França fez só 2 gols, então foi fundamental para a vitória, então para mim, Mbappé nesse caso, o segundo atacante. Faltou a gente escolher o técnico da primeira fase. Essa é uma questão. Temos o técnico e temos o craque da competição. Para craque da competição, eu vou de Bruno Fernandes. Vamos primeiro para o técnico, para não deixar um pouco mais de suspense. Técnico eu vou de Tite. É que eu já disse Bruno Fernandes, porque quem tá acompanhando os stories, eu já tinha dito. Pra mim, o Bruno Fernandes é o craque até agora, hein? Então já saiu um spoilerzinho. Mas técnico, sem dúvida, também o Tite. Poupou quando podia poupar nesse jogo contra Camarões, que a gente vai detalhar no próximo vídeo. E também fez aquilo que era esperado nos 2 primeiros jogos de uma forma muito pragmática. Para mim, de fato, o Tite melhor. Ele mostrou todo o trabalho que ele fez durante os 6 anos, toda a construção nos 2 primeiros jogos. Isso foi fundamental para a seleção brasileira ser muito sólida defensivamente e também criativa no ataque, principalmente no primeiro jogo. No terceiro jogo, a equipe jogou bem, mas teve ali uma dificuldade de entrosamento, um time todo diferente. E outra, quando a equipe teve problemas de lesão, ele soube achar algumas alternativas para manter um nível parecido na equipe. Então, acho que o Tite, no geral, foi o melhor treinador na primeira fase, porque a seleção também foi a seleção mais segura. A gente viu várias fragilidades mesmo nas seleções que foram muito bem. No Brasil, a gente não viu fragilidade praticamente nos 2 primeiros jogos, então isso é muito pelo trabalho do Tite. Agora, vamos ao craque. Você já disse que é o Bruno Fernandes. Eu vou votar no Bruno Fernandes também, como o craque dessa fase de grupos. Acho que ele foi fundamental nos 2 jogos de Portugal. E Portugal teve algumas dificuldades nas 2 partidas, principalmente no primeiro jogo contra a Gana, quando toma 2 gols. E o Bruno Fernandes foi fundamental para Portugal conseguir as 2 vitórias e avançar. Mas eu vou dar um outro destaque que para mim foi fundamental nessa primeira fase, que é o goleiro polonês, o Szczęsny. Primeira fase ali fundamental, e que também, se não fosse ele, a Polônia poderia não ter se classificado. Poderia não teria se classificado. Vale Então, uma menção honrosa pro Szczęsny. Vale uma menção honrosa pro Szczęsny. Pessoal, ficamos por aqui nesse nosso super vídeo extra. Vamos falar também da rodada, vamos comentar. Continua acompanhando a gente que tem muita coisa boa vindo por aí. Ainda estamos no caminho do Hexa, passando em primeiro do grupo, que é muito bom. Com certeza. Em breve voltamos, tem muito conteúdo por aí. É só ficar de olho lá nas redes do Toledo News, nas redes do Pedro, nas minhas redes. Então, acompanhem lá e até mais. Até mais, galera!